tarde para você. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, vamos começar mais uma semana juntos. A gente começa assim, levantando o astral, porque precisa, né? Que às vezes o noticiário... Não aconteceu quase nada no fim de semana mesmo, né? Um domingo muito calmo. Foi tudo tranquilo. Um domingo tranquilo, não teve bang-bang, não teve nada. Só na ficção isso aconteceu. Teve até granada. 20 tiros de fuzil e 2 granadas contra agentes da Polícia Federal. E é sobre isso que eu gostaria de começar falando hoje aqui no Entre Nós. Na verdade, depois de 20 tiros de fuzil contra a Polícia Federal e 2 granadas, eu tenho dúvidas, muitas dúvidas. Então começo com as perguntas. Cadê o celular do Roberto Jefferson? Com quem ele falou ao telefone antes e depois de disparar 20 tiros de fuzil contra a Polícia Federal? Para quem ele mandou o WhatsApp? Mensagem. De quem ele recebeu mensagem? E a filha e a esposa? Quem se comunicou com quem estava dentro da casa do Roberto Jefferson, que disparou 20 tiros de fuzil contra a polícia? A minha outra dúvida é, se você, hoje, disparar 20 tiros de fuzil contra a polícia e 2 granadas, você acha que o ministro da Justiça vai correr para te socorrer? Para apaziguar a crise? Foi o que aconteceu ontem. O ministro da Justiça do Brasil, Anderson Torres, foi despachado para o local da crise. Mas aí alguém pensou melhor e falou, opa, mas isso vai colocar a crise no colo do governo federal. Então fica a 50 quilômetros de distância, negocia tudo de Juiz de Fora. E aí, um agente da Polícia Federal, isso atrasou em 5 horas a prisão de Roberto Jefferson, um agente da Polícia Federal, quando entra na casa dele, entra para tomar um cafezinho. As xícaras na mesa, adoçante, um papo bem amistoso, e ele diz uma frase: eu tenho uma ordem. O que o senhor precisar, a gente faz. Você acha que você ouviria essa frase se desse 20 tiros de fuzil contra a Polícia Federal? Então essas são as perguntas, as dúvidas que eu começo hoje o Entre Nós. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro e o próprio presidente que está em campanha à reeleição vai se apressar para dizer que não tem nada a ver com isso. Já fez isso, inclusive. Chamou de criminoso, chamou de bandido. Os bolsonaristas vão dizer, é coisa de maluco. Mas vai ser preciso um contorcionismo muito grande para desvincular Roberto Jefferson de Jair Bolsonaro. Roberto Jefferson, na verdade, está em todos os governos. É do Centrão, esteve com o Collor, foi contra o impeachment de Fernando Collor, esteve na base do governo Lula, do primeiro governo Lula, denunciou o mensalão quando foi flagrado roubando nos Correios. Quando a corrupção de Roberto Jefferson foi descoberta, ele então denunciou o mensalão e agora está na base de Jair Bolsonaro. Está no colo desse governo. E desde 2021, quando o governo abriu as portas para o Centrão. Então eu tive curiosidade de ir no WhatsApp, no Instagram do Roberto Jefferson, e ele postou assim, tá lá, pra todo mundo ver, 14 de abril de 2021. Uma das muitas fotos que ele tem com Jair Bolsonaro, ele escreveu, aspas, meu presidente encarna todos os meus credos. Prometo defendê-lo enquanto pólvora tiver. Roberto Jefferson gastou bastante pólvora ontem. Roberto Jefferson, desde que chegou ao governo Bolsonaro, em 21, ele se tornou um megafone de todos os discursos do bolsonarismo. Contra o STF, contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas, contra a democracia. Todos os discursos golpistas proferidos por Bolsonaro e seus apoiadores nos últimos 4 anos tiveram o megafone do Roberto Jefferson à disposição. Além disso, a legenda, o PTB, o partido do qual Roberto Jefferson é o manda-chuva, ficou à disposição de Bolsonaro para que ele se candidatasse a presidente à reeleição pelo PTB. Essa hipótese foi analisada por meses por Jair Bolsonaro, que depois optou pelo PL, que é um partido maior e mais estruturado. Além disso, quando Roberto Jefferson não conseguiu ser candidato ele próprio a presidente, ele colocou Padre Kelmon, que foi escada de Bolsonaro nos debates na disputa à presidência da República desse ano. Padre Kelmon, que estava lá, dentro da casa de Roberto Jefferson, naquele cafezinho amistoso em que a frase do agente da Polícia Federal foi dito: eu tenho uma ordem. O que o senhor precisar, a gente faz. Então, vai precisar de muito contorcionismo para distanciar Roberto Jefferson de Jair Bolsonaro.
E vai precisar de muito contorcionismo para dizer por que a investigação não vai ser feita profundamente. Com quem Roberto Jefferson falou dias antes de atacar com 20 tiros de fuzil e 2 granadas agentes da Polícia Federal que ficaram feridos. Com quem ele falou nas 5 horas em que o ministro da Justiça negociava e arrumava uma maneira de botar panos quentes na crise. Qualquer investigação séria, num país sério, teria respostas para essas perguntas. E é sobre esse noticiário do Bang Bang de domingo no Brasil que a gente começa agora.